Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Carol. Eu sou a Lígia Madureira. E eu, a Clara Mello, Gustavo Avelar, o João, a gente compõe o grupo responsável pelo Centro de Convivência. O centro que a gente escolheu para fazer o nosso trabalho é o Centro de Referência da Pessoa Idosa, da Zona Norte de Belo Horizonte. Esse centro fica no bairro Caiçara e ele é atualmente o maior núcleo do programa Vida Ativa. Ele é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria de Segurança Alimentar e Cidadania. E aí, nesse slide, as duas fotos da esquerda, como vocês estão vendo, são as fotos do espaço, que, como eu falei, ele é bem grande e tem uma estrutura super equipada para atender o público. Essa de cima, ela é de uma quadra que tem lá, que é usada para as atividades físicas, para os eventos, etc. E a de baixo é uma foto da horta que eles têm lá, que é outra atividade que eles exercem para o grupo. E a foto da direita é referente ao grupo Sementes, que é mais uma atividade que já foi desenvolvida dentro da casa. Então, nesse slide aqui, a gente, para tentar contextualizar melhor a importância do centro, a gente trouxe alguns dados retirados do artigo de Miranda Soares e Silva, que é o Qualidade de Vida e Fatores Associados em Idosos de um Centro de Referência à Pessoa Idosa. Aí, nesse artigo, as autoras elas apresentam que, apesar do Estado começar a reconhecer a importância de se cuidar e zelar pela vida e pelos direitos da pessoa idosa na década de 70, é só em 1994 que é estabelecido a PNI, que é a Primeira Política Nacional do Idoso. A partir daí, vem a criação do Estatuto do Idoso, que vai garantir que todos esses direitos da pessoa idosa sejam cumpridos, como está escrito aí, né? Assegurar facilidade e oportunidade para preservação da saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual e social dos idosos. Aí, beleza, em 2006 é constituído, então, um programa chamado Pacto pela Vida, que vem junto com o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Esse programa, o Pacto pela Vida, ele foi muito importante, né, na caminhada pelos direitos dos idosos, porque ele incentiva o cumprimento desses direitos e também porque nele, no Pacto pela Vida, a saúde do idoso passa a ser prioridade. Aí, ainda nesse artigo, as autoras, elas nos mostram como toda política destinada aos idosos deve levar em conta a capacidade funcional, a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado, de autossatisfação. E além disso, essas políticas elas devem incentivar fundamentalmente a prevenção, cuidado e a atenção integral à saúde, isso baseando na qualidade de vida e no envelhecimento ativo. Portanto, para que todos esses pontos sejam cobertos, é de interesse do governo que crie essas políticas públicas completas e forneça equipamentos para fomentá-las, né? Nesse próximo slide, a gente tem mais algumas citações do referencial teórico, né? Nessa parte de cima aí, é o artigo de Yokoyama, de Carvalho e de Visoto, em que as autoras explicam, a partir de uma análise do artigo de Depps, de 1989, a importância das atividades para o bem-estar físico e mental dos idosos. E quando essas atividades são praticadas regularmente, elas atribuem uma maior satisfação para a existência dessas pessoas. Seja pelo compromisso e pela responsabilidade social que está implícita nessa atividade, ou pela oportunidade de manter o convívio social com outras pessoas. Ainda quanto a isso, elas, né, explicam que compartilhar essas atividades em grupo com pessoas da própria geração favorece o bem-estar do idoso, porque assim, ela facilita a emergência de significados comuns, pontos em comuns, e favorece uma maior aproximação interpessoal. Aí, usando como gancho isso, eu volto na nossa referência anterior, que é de Miranda, Soares e Silva, né? Na parte onde elas explicam que com o aumento de evidências científicas foram desenvolvidos estudos internacionais que evidenciaram, né, demonstraram uma correlação inversa entre a qualidade de vida dos idosos e fragilidade, depressão, institucionalização, ou seja, esses três pontos
eles atuam como fatores de vulnerabilidade, reduzindo então a qualidade de vida dos idosos. Aí, ao contrário desses pontos que eu acabei de falar, as atividades físicas e o apoio social, eles contribuem de forma direta, de forma positiva, nos diversos domínios da qualidade de vida, né? Então, eles aumentam a qualidade de vida. E aí, nesse contexto todo, é que entra o Centro de Referência Pessoa Idosa, né? Ele é construído como um equipamento para garantir que todos esses direitos, todos esses pontos que eu acabei de citar, sejam cumpridos. E ele pertence, né, à Prefeitura de Belo Horizonte e oferece diversos serviços para promover a saúde, promover lazer, prevenir a apartação social, entre muitos outros que a gente ainda vai ver. Aí aqui, nesse próximo slide, a gente tem, ainda nessa parte operacional, algumas das atividades que eram desempenhadas, que, como a gente colocou aqui, né, a gente pontuou, é teatro, a pintura de tela, a pintura de tecido, a música, tinha um professor para música que fazia voz, violão e o coral, que era em grupo, artesanato, que a gente colocou aqui o tricô, tinha a horta comunitária, como a gente mostrou lá na fotinho, né, um pouquinho para trás, a biblioteca, tinha aulas de dança, várias aulas de dança, como a gente colocou aqui. Tinham salas de informática, onde eram desenvolvidos e eram aulas que eram super demandadas. As classes ficavam cheias, de acordo com a psicóloga, que eram de WhatsApp, sobre como mexer em computadores, essas coisas mais básicas. E as atividades eram desempenhadas durante todo o dia, e esse fluxo de pessoas, os idosos, eles aderiam muito a essas atividades. E as recomendações para essas atividades, elas são feitas a partir de uma entrevista inicial. E em conjunto com o idoso e com a equipe, o psicólogo, são escolhidas as atividades específicas e que vão se encaixar melhor em cada perfil. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse processo. Quando ela entrou no CRPI, o cenário era bastante diferente do que é encontrado hoje. Antes não havia uma sistematização das informações e dos processos, então a psicóloga responsável cumpria várias funções, além da atenção e da escuta. Com a chegada de mais 3 pessoas, inclusive ela, foi possível desenvolver protocolos de atendimento no qual, assim que a pessoa chega, já é feita uma entrevista com o objetivo de compreender o contexto psíquico, socioeconômico e intrafamiliar. A partir disso, é possível mapear e aconselhar quais as atividades são mais bem adequadas e serão mais produtivas para aquela pessoa, sendo que a escolha mesma é feita pelo próprio usuário. A partir dessa triagem, é possível identificar alguns casos que precisam de um acompanhamento mais próximo, enquanto outros casos são encaminhados em função de conflitos, por exemplo. Na questão do acompanhamento, alguns casos recebiam um acompanhamento mais sistemático, por lidarem com problemas como depressão, luto ou por possuírem alguma portabilidade especial, física ou mental. O acompanhamento também servia para mediação de possíveis conflitos em situações do dia a dia. E também havia uma participação nas atividades como observadora às vezes, para contribuir caso necessário. Ela disse que quando chegou no equipamento, ela participava de todas as aulas para uma observação participante, que assim ela foi se familiarizando com o ambiente e tudo mais. Para 2020, estava em construção um projeto mais voltado para a arte-terapia, mas foi necessário repensar toda a dinâmica, considerando o público e a modalidade remota. Tá, daí a gente chega na parte do trabalho durante a pandemia. Ela contou pra gente, e aí tá a citação: no dia 16 de março, a prefeitura impediu que os usuários frequentassem o equipamento e já o prefeito decretou que a partir do dia 19 ia começar o teletrabalho, que não sabia o que ia fazer. Depois disso ficaram sobre aviso. A prefeitura daí orientou que todo mundo tirasse férias até que se esgotasse, né? Férias prêmio e tal. Daí durante essas férias foram realizadas reuniões para organizar como seria feito o trabalho quando voltasse, né? E acabaram retomando dia 1 de junho. Daí ela contou pra gente como que foi um pouco desse impacto inicial, né? Que ela fez uma planilha compartilhada, pegou o telefone, começou a ligar para todos os usuários pelo telefone particular dela. E ela nos contou, né? Que no trabalho, na rotina dela, antigamente, antes da pandemia, ela nunca tinha dado o telefone particular para nenhum usuário. Que quando usava o telefone no trabalho, ela sempre colocava no modo privado.
Daí ela diz: comecei a usar meu número porque se precisassem falar comigo, teriam contato direto. Liguei para aqueles que eu acompanhava sistematicamente e passei a informação de que estávamos em casa, mas estávamos disponíveis. Era um movimento aleatório, tinha alguns relatórios para finalizar, alguma coisa do serviço do dia a dia, relatórios após atendimento e planilhas. O que eu acho interessante é que como o trabalho invadia a vida pessoal da pessoa, que nem a gente vai discutir melhor mais para frente, acontece também de algumas maneiras que a gente não esperava, né? Que nem ela começar a usar o telefone particular para atender os usuários, uma coisa que ela nunca tinha feito antes da pandemia. Uma coisa que a sua condição do passado, antes da pandemia, permitia ela não precisar fazer isso. E agora, com a pandemia, ela teve que abdicar desse direito, né? Para conseguir manter seu trabalho de uma maneira satisfatória. Tá, isso que eu acabei de dizer foi antes de voltar efetivamente o atendimento no 1 de junho, né? Foi meio que no caos ali do dia 19. Mas ela falou pra gente também as medidas iniciais quando começou mesmo no dia 1 de junho, né? Daí as medidas iniciais foram: o administrativo fez contato com todo mundo, com todos os usuários, fizeram um recadastramento de todo mundo e um levantamento de demanda. Se havia falta de alimentos, se a pessoa estava com depressão, se havia violência doméstica ali naquela casa, se a pessoa estava com ausência de auxílio. Daí ela disse pra gente: como o nosso público é idoso, então a questão era muito forte do nosso trabalho no início da pandemia. Tínhamos até a preocupação se tinha alguém para entregar alimento para eles, para fazer as compras. Pensamos em nos organizar para levar as compras para aqueles que não tinham ninguém, orientar quantas vacinas, porque a da gripe atrasou. Daí o trabalho que era realizado lá foi começando a ser adaptado, né? A partir da planilha que sistematizou as informações dos usuários, começaram um atendimento individual em julho, né? E também foi iniciada uma proposta de trabalho em grupo com os usuários. Esse grupo teria uma pegada mais psicossocial, porque outros trabalhos em grupo já estavam sendo realizados, de música, de pintura. Então ela disse: a gente iniciou o grupo pelo WhatsApp, que tinha um horário marcado semanal, mesmo não sabendo como ele ia ser, em termos de adesão, duração, etc. Criamos um grupo formado estrategicamente para não ficar muito deprê ou muito energético. O convite é enviado para os professores, no caso, os professores das atividades, né? E para um grupão do CRPI com mais de 1.000 pessoas, controlado pelo coordenador do equipamento. Daí ela explicou um pouco melhor para a gente como foi esse trabalho em grupo. Ele iniciou com 24 usuários e a proposta era trazer uma reflexão mais aprofundada. Ela disse: não é uma psicoterapia, mas um grupo reflexivo, e os usuários devem se tornar cada vez mais protagonistas. Ela disse assim: postávamos alguns conteúdos de acordo com o tema, sendo algum vídeo, uma lei, um estatuto, uma música ou um poema. O grupo durou de julho a agosto. Agora em setembro ele vai migrar para o Google Meet, pois antes era no WhatsApp, né? Dos 24, a frequência visível era de 10 a 15, porque tem os que entram e não falam nada, né? Eles participam por escrita, áudio e até vídeo. E essa participação, ela está descrevendo sobre o WhatsApp. Ela diz também: no início era confuso, todos queriam falar ao mesmo tempo, um movimento bem ansioso. Mas com o tempo, quando vemos que alguém está digitando, a gente parava de digitar e a coisa foi fluindo. Daí mais sobre atividades. Ela disse que em outubro, provavelmente, vai ocorrer a Semana de Valorização do Idoso de forma virtual. É uma semana que já acontecia antes, no ano passado e anos anteriores. E vai ter uma exposição de telas pintadas pelos usuários durante a pandemia. Vai valer só as pinturas que foram durante a pandemia. Daí ela disse: o tema dessas telas é a própria pandemia. É muito interessante ver o que pintaram. Janelas, o que viam da janela, prisões, é muito rico. Além disso, será realizado e transmitido um teatro gravado por cada um na sua casa. Ela disse que, poxa, porque você está gravando esse teatro e você está editando ali, passa a ser um teatro misturado com cinema, né? Até acaba formando um curta. E também ela disse que o professor de voz vai fazer umas lives apresentando materiais antigos e tal. E por fim, ela disse um pouco sobre a atividade dela mesmo, né? Agora, migrando para o Google Meet, vai surgir outro grupo de WhatsApp com novos usuários. Alguns que queriam e não puderam participar, outros que convidamos. Para iniciar o Google Meets, fizemos um tutorial e ainda auxiliamos de forma individualizada aqueles que têm mais dificuldade. De pontos negativos, eu acho que a gente pode começar retomando algo que foi dito anteriormente, assim. Não é possível reproduzir tudo. Então, a gente perde várias dessas coisas no caminho, né?
Falando do ponto de vista do trabalho dela, ela ressaltou que quando ela fazia atendimentos era de forma individual e era presencial, olhando no olho no olho. E ela vai dizer que nada substitui essa presença, porque só a presença já fala, ela já vai acolher a pessoa. Em relação ao idoso, o primeiro atendimento era sempre grande, assim. Ela falava que eles tentavam não deixar tão extenso, mas variava entre 30 e 60 minutos o primeiro atendimento. Porque, igual ela fala, é uma característica do idoso que ele ia falar muito e eles têm muito o que falar. Então, independente da pessoa que ela atendesse e da história de vida, estudo, profissão, vários aspectos pessoais, eram todas histórias de vidas muito densas e todas muito interessantes também. E quando trabalha frente a frente, né, presencialmente, tem vários aspectos que você pode observar, expressão facial, corporal, tom de voz. Então, é uma perda muito grande nesse sentido, assim. Até a voz por um dispositivo eletrônico, ela comenta que é um pouco alterada também. Então, é um dos pontos negativos, né? Outro aspecto que ela comenta bastante é o vínculo criado entre ela e os usuários que ela atendem. Ela comenta que é muito diferente as pessoas que ela já atendia presencial e passou a atender de forma remota para as pessoas que ela já atendeu pós-pandemia. Ela sente um vínculo, ela sente uma diferença de vínculo entre essas pessoas. Ela comenta também que mudou o formato das relações. Qualquer coisa que muda num grupo, seja ferramenta, entrada e saída de pessoas, muda toda a dinâmica desse grupo também. E ela escutou de idosos que eram líderes e que estava sempre rodeado de pessoas que agora estava totalmente sozinha. E um dos impactos nessas relações foi que antes a liderança nas atividades presenciais elas poderiam ser através de voluntários, né? Através de próprios integrantes do grupo que se predispunham a tomar frente de alguma atividade, e que agora, com o formato virtual, são os professores e os profissionais. E que há pontos positivos também, né? Esse contexto abre possibilidades para pessoas acamadas, pessoas que estão impossibilitadas de sair de residência. Ela é uma tecnologia que permite outras formas de convívio, outras formas de ser. E ela acaba sendo interessante também para alguns trabalhadores, para as relações de trabalho, para a prefeitura como organização e para o público também. Se as pessoas estão felizes em seu trabalho, o resultado pode ser melhor. É algo que ela fala bastante. E a inovação, ela é importante, ela é diferente. Em alguns setores de trabalho, o home office era impensado, falando do contexto da prefeitura, né? Então, é um dos ganhos que ficam, não tinha reivindicação nesse sentido, né? Dentro do já falado, ela enxerga vários pontos positivos e vários pontos negativos, né? Ela comenta que é muito positivo você ter um local só para trabalhar e estar concentrada, que não surge demandas domésticas. Mas, por outro lado, tem ganhos de trânsito, de deslocamento, né? Você tem um ganho de tempo e uma flexibilização do tempo que é muito boa. Mas, por outro lado, o trabalho invade a casa, que é um ambiente pessoal. O trabalho está em casa o dia inteiro. Então, ela fica com o telefone disponível para o usuário de segunda a segunda. Por essa questão do vínculo, que é muito importante, ela comenta que às vezes ela se sente um pouco desconfortável em não atender uma demanda fora do horário de trabalho, né, que acontecia normalmente. E é legal que a gente vai amarrando com o referencial teórico, né? Se tratando de trabalho, de como realizar as funções, a gente percebe mesmo, assim, quando eles começaram a migrar, que eles mesmos começaram a se reinventar para fazer a atividade em específico, né? E tem um referencial teórico que fala muito disso, que em nenhum dos momentos fazemos o que nos é encomendado para poder trabalhar. Inventamos maneiras de fazer em todas as nossas atividades profissionais, meios para realizar.
Eles nos permitem ultrapassar os obstáculos encontrados. Nos permitem também existir em nossa atividade. Existem situações em jogo que são existenciais e compensatórias. Existem também questões afetivas muito potentes que são engajadas na atividade. Esse trecho a gente consegue encontrar em Janelas da Pandemia, na página 75. E há também uma outra passagem, na página 43 do mesmo livro, do Lima. E ele fala que as tecnologias são ferramentas importantes e viabilizam processos essenciais à vida nesse momento. Só que é fundamental discutir as implicações envolvidas em seu uso e pensá-las criticamente. E aí, dentro dessa citação, a gente pode trazer toda essa bagagem, né, de pontos prós e contras que a gente abordou aqui no trabalho. A partir do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, passou-se a discutir ainda mais sobre os impactos do afastamento social na psique humana, que é muitas vezes a realidade que muitos idosos estão sujeitos. As políticas públicas voltadas para esse público buscam justamente agir de encontro à apartação social, que a imposição do isolamento em 2020 tornou o trabalho remoto ainda mais desafiador para os psicólogos e assistentes do CRPI, já que era necessário estimular os idosos por meio das tecnologias, em que muitas vezes eles não têm uma adaptação tão grande. Para surpresa do grupo, as atividades propostas tiveram uma grande adesão por parte dos idosos. Eles queriam um atendimento, uma ligação, um cuidado. Na literatura, há algumas obras que falam sobre esse lugar da solidão. Buzzati, em Um Desafio dos Tártaros, aprofunda na discussão sobre o distanciamento social como um elemento de agravamento do sofrer. Em Janelas da Pandemia, Guimarães comenta sobre a contradição do estar distante como um elemento de cuidado com o outro, mesmo que isso possa implicar no adoecimento individual. Em uma perspectiva pós-pandemia, a intenção é voltar com as atividades presenciais e manter apenas algumas no ambiente virtual. Apesar de reconhecer aspectos negativos do teletrabalho, a entrevistada aponta que, na realidade dela e em um cenário em que as creches e escolas infantis voltarem a receber crianças, ela vê alguns benefícios em trabalhar no formato remoto nas atividades que foram ofertadas à distância para os idosos.